Olá, sejam bem-vindos ao Motocast número 28. Hoje é dia 6 de janeiro, são exatos 3 horas e 9 minutos da tarde. Meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial da Mote. E hoje eu vou bater um papo aqui com o Cássio Bruno, que no episódio anterior ele estava de licença. E nessa aqui o Aranha saiu de férias, e aí eu vou fazer aqui o Cássio e eu. Cássio, vamos manter a estrutura aí, vamos seguir falando do cenário externo. Lá fora parece que assim, muita coisa que a gente vinha salientando, né, ao longo aí, eu diria até dos últimos 15 meses aí aproximadamente, né, parece que está começando a amadurecer, né? E ontem especificamente a gente viu lá a ata do Fed assim, e não sei se está muito cedo para falar, mas com uma pitada aí meio de game changer assim, né, no sentido de aceleração dos juros, retirada de estímulos, passando muito pela tese que a gente vem falando também aí de growth versus value, né? Ações de crescimento versus de valor. Como é que você pode resumir e principalmente o que a gente está vendo para frente? Bom, Adriano, sim, parece uma confirmação, né? Então, o que é, fazendo aquela história que a gente vem falando há bastante tempo, né? A inflação mais alta, a inflação tornava premente que o Fed mudasse a instância de uma coisa altamente estimulativa para, no primeiro momento, estar menos estimulativa, mas provavelmente ele vai começar a restringir liquidez em algum momento do tempo. A gente sempre gosta de salientar que em ciclos de alta de juros é muito difícil saber o final, né? Então, se você pegar o Brasil, começou aí há um ano atrás a subir juros, um pouco menos de um ano atrás, nós já estamos indo para, nós estamos falando de juros a 11,5, 12 no final do ciclo. Então, quando você olha no começo do ciclo, estava 2 os juros, quem imaginaria que subiria 8, 10% os juros, né? Então, começo de ciclo, independente de uma inflação, é muito mais complexo você saber quando termina. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Os ajustes de mercado, eles estão começando. A dificuldade que a gente tem é que, a partir de agora, as ações começam a cair demais, principalmente nos Estados Unidos, quando você olha versus value growth versus value, né? Então o growth caindo e o valor não caindo tanto. As empresas ainda não estão baratas, principalmente as de valor, mas com uma queda muito grande. Então, quando acontece isso, os rebounds são bastante grandes, bastante expressivos, mas não quer dizer que o ciclo tenha terminado. A nossa percepção é que esse momento do ciclo está só começando, ainda tem um bom espaço e vai depender da velocidade que o Fed vai imprimir e como os mercados vão reagir. Então, para a gente marcar aí que o ciclo andou lá nos Estados Unidos, a gente precisa ver uma economia já mais fraca, a inflação caindo, as commodities para baixo e por aí vai. Não parece ainda ser esse o caso, parece que a gente está no começo aí do ciclo de alta de juros, e aí ainda tem muita perna para o que a gente vem falando aí há alguns meses. E especificamente aí de China, né? Até porque o minério aí e aço aí tem um peso relevante aí na nossa bolsa, né? A gente viu aí recente, esses últimos 20, 30 dias aí um rebound aí, né? Muito fruto de estímulo da China. Você acha que é mais por uma questão de liquidez, né? De um choque aí que o governo chinês está dando, ou você vê algum fundamento aí por trás também? Não, a China já está mais adiante no ciclo, né? Obviamente, eles vieram restringindo liquidez faz um ano, né? Aproximadamente. Então, quando você olha os dados chineses, efetivamente um ano de restrição de liquidez, eles já começam a ser menos restritivos de liquidez. Eles já estão um ponto um pouco na frente. A gente não sabe se é suficiente para a economia chinesa crescer muito, mas o fato é que, de alguns meses para trás, a gente teve bastante capitulação na China, né? Que foi questão das empresas ligadas à construção civil, né? Então, uma enorme queda e o governo já está ajudando, a restrição de liquidez para empréstimo também o governo já
já mudou a instância, já reduziu o reserve requirement. Então, algumas coisas estão fazendo o que o mercado fique menos pessimista nos ativos de China. E continua ainda a questão dos ativos chineses listados nos Estados Unidos, ainda toda aquela questão de delistagem. Então, esse é um processo que está acontecendo. A questão geopolítica, que a gente tem falado há um bom tempo, e anotem, isso vai ser o tema dos próximos 10 anos, crescendo. Então, geopolítico cada vez mais forte entre Estados Unidos e China, esse embate crescendo, com episódios aí de Rússia e Estados Unidos com Ucrânia no meio. Então, assim, Mar da China, tem toda essa história que a gente já vem falando. Isso não tá arrefecendo, isso continua forte. Agora, o impacto disso em mercados é de bastante longo prazo, mas é um tema que merece ser acompanhado. Agora, a parte chinesa, eles estão num momento aí de pelo menos um miniciclo um pouquinho melhor. Quanto vai durar, já é mais difícil saber. Tá bom. E vamos para o nosso Brasilzão aí agora, né? Acho que, enfim, a gente começou o ano aí já com o mercado aí bastante estressado, né? Acho que a curva longa aí de juros e, consequentemente, a Bolsa, né? A gente vem falando aqui, assim, muitas ações em termos de preço, né? Começam já a ficar bastante convidativas, coisas que, historicamente, aí, quando você vê múltiplos assim, né? Acho que poucas vezes a gente viu. Mas, por um outro lado, você tem um cenário assim bastante desafiador, né? No sentido de juro alto, questão da eleição, ruído de fiscal em ano de eleição. Como é que vocês estão vendo hoje em dia a simetria da Bolsa, né? O Brasil dentro do global e o Brasil isoladamente? Bom, acho que, de novo, o Brasil também, parecido com a China, já andou no ciclo, então a gente já fez a maior parte do ajuste monetário que precisava ser feito. Tem aí uma, duas reuniões aí, para cá ou para lá, mas o grosso do ajuste já foi feito. Então, obviamente que a gente fica sentindo os impactos desse ajuste por um tempo. Qual que é o impacto? Obviamente, o impacto é um pouco menos de crescimento, extremamente necessário para segurar a inflação, né? Então, o primeiro impacto é menos crescimento, a Bolsa precificou isso e ainda tem precificado. O segundo momento é menos inflação, e a hora que tiver menos inflação, os juros deveria cair numa velocidade grande. Então, a gente está mais próximo aqui do final do ciclo de juros e obviamente, o juro está alto, a gente está sentindo os impactos disso aí, mas, do ponto de vista de ciclo econômico, parece mais fácil entender que a economia vai crescer menos, a inflação vai ser menor, o câmbio parou de desvalorizar, mesmo com grandes... o mercado de ações caindo, mas o câmbio não desvaloriza tanto. Então, assim, a gente parece que na parte do ciclo econômico é mais fácil a gente entender onde a gente está. O que dificulta o investimento em Brasil é que a cada 4 anos a gente tem um ciclo político, e o ciclo político ele é sempre incerto no Brasil. Então, a gente não sabe se o governo atual, como ele seria no próximo governo, a gente não sabe como navegar ao longo desse ano, se ele vai gastar mais, vai gastar menos, então a gente já sabe o que foi feito ano passado, mas nesse ano tende a ser um ano de fiscal bem relaxado, a gente não sabe se o teto de gastos fica, se o teto de gastos não fica, nem com o governo atual, nem com o governo eventualmente novo. Do governo novo pode vir terceira via, pode vir Lula pode ser pelo mercado, Lula pode ser não pelo mercado. Então, no final das contas, a gente tem vários cenários que podem se desdobrar, mas os preços eles já incorporam bastante de risco. O risco que talvez não esteja tão incorporado em Brasil, que é o que aconteceu um pouquinho nesse começo de ano, é o risco externo vindo para dentro, né? Então, Estados Unidos caiu, a gente caiu junto. Então, aí que mora o risco da Bolsa brasileira. Mas se a gente pudesse fazer um call de Brasil contra mundo, parece que a gente está mais na frente do ciclo, como a gente acha que a China está. E aí já tem valuations bastante razoáveis, uma
parte grande da Bolsa. Para o investidor de longo prazo é um bom momento, e a gente se mantém aí entendendo que o Brasil vai entrar aí num momento melhor, com risco aí de eleição, todos os riscos que a gente já sabe, mas também está no preço, obviamente não 100% do preço, porque quando essas coisas acontecem, se for negativo tem espaço, mas por enquanto no preço. Tá bom. Bom, Cássio, vamos falar dos fundos e aí a gente comenta a performance e em seguida a gente fala como é que a gente está posicionado, onde que a gente ganhou dinheiro aí no mês passado e o que a gente está vendo para frente. Vou começar com o Equity Hedge, né? Ele acho que foi o grande destaque aí no ano passado. Ele fechou o mês com retorno de 3,46 versus um CDI de 0,76. No ano e 12 meses, né, que é o mesmo calendário aqui no caso, ele fechou com um retorno de 9,94% versus um CDI de 4,40. Ele deu mais que o dobro aí do CDI no período, né? O que foi o grande fator? E uma coisa assim até que eu queria chamar a atenção, que o fundo ele ganhou muito dinheiro, né, num período que a bolsa caiu, né? Provando que realmente fundo long and short ele independe aí da direção de mercado, né? O que você pode falar aí do mês passado e até fazer um resumão do ano e depois falar onde você está vendo a oportunidade olhando para frente? Então, acho que é bom você comentar, Adriano. Acho que a primeira coisa do long short, do hedge, é que a gente tem muitas possibilidades, né? Então, ao longo dos últimos anos, a gente investiu cada vez mais na internacional. A gente tem falado bastante aqui no Multicast, mas não é só um exercício intelectual, é um exercício efetivamente de investimento com posições. Então, acho que o grande destaque ano passado, eu vou começar pelo mês, mas depois a gente aumenta o prazo, que é o que a gente gosta mais de falar. Mês passado a gente ganhou muito dinheiro em petróleo, ganhou dinheiro em serviços financeiros, ganhou dinheiro na área internacional, né? Sempre pares, né, que a gente está falando, né? Sempre Uma ação pares, comprada né? e uma vendida, né? A gente não gosta muito de comentar o que a gente estava short, mas a gente ganhou dinheiro bastante diversificado. Hoje a gente tem um time aí de quase 10 pessoas trabalhando nos fundos, e a gente olha para empresas no mundo inteiro, mais de 240 empresas, e é bastante diversificado o resultado. A gente é efetivamente um hedge fund global, e ano passado, esse investimento que a gente fez aqui na companhia se pagou, porque a gente ganhou mais da metade do dinheiro que a gente ganhou na parte internacional. E não foi comprado, a maior parte foi na parte vendida, e nesse case que a gente vem falando aí há 15 meses, né, 16 meses, que é essa questão de que a gente entende que o mercado estava muito caro em alguns ativos, principalmente os ativos de crescimento, e que a inflação estava alta e o Fed deveria ajustar, e a resposta a isso dos mercados, na questão de equity global, viria de empresas com valuations bastante errados, na nossa opinião, corrigindo. Então, parte grande do resultado vê isso. Fora disso, que é o setor de petróleo, depois a gente também entra, depois no FIA eu vou entrar um pouquinho em outro case, mas no petróleo também a gente acha que a gente vive um momento de pouco investimento, então se investe muito pouco em petróleo, principalmente pela transição energética, que é necessária, então o mundo precisa fazer a transição energética, mas essa transição energética ela é inflacionária, tanto para o que está sendo disruptado, né, que é o petróleo, tanto para o que está vindo, que é novo. Então, a gente vê o ambiente nesses dois setores muito mais inflacionários. Então, o petróleo, hoje, $82 no Brent, subindo com consistência, porque a gente não investe há 2, 3 anos em petróleo, desde que veio a pandemia. No começo você não investiu porque tinha uma certa incerteza, e da metade para frente da pandemia é uma grande certeza de que a gente deveria fazer a transição energética mais rápido. Então, a gente espera que o petróleo continue subindo, porque é pouco investimento, a demanda cai devagar, porque a transição energética ela é lenta, demora para você construir uma estrutura nova, e aí a gente acha o petróleo para cima. Então, esse é o que aconteceu mês passado, o petróleo subiu, e é a nossa estratégia de longo prazo.
E olhando para frente, assim, o ano passado, né, claramente, dos pares que a gente carregava, né, a ponta short acabou caindo bastante, né, que fez com que a gente ganhasse dinheiro aí no relativo, mas boa parte aí dos destaques foram muito shorts aí que a gente pegou lá fora, né? Você acha que, olhando para esse ano, segue essa temática? Ainda tem um pedaço dessa temática. A gente ainda é um ano que o macro ainda tem uma relevância grande, mas depois desse primeiro momento em que tudo cai, que é o que a gente está vivendo no Brasil, a questão micro ganha muita relevância. Então a gente acha que a gente está terminando o ciclo mais macro aqui, mais 6 meses, talvez, mais 8 meses, e depois a gente entra no ciclo micro. Tudo bem, vamos falar lá fora. Né? O Snapchat caiu mais que pela metade, caiu 70%, e o Twitter também. E aí, o que é melhor, o Snapchat ou o Twitter? Então você vai ter que escolher, um caiu justamente, outro caiu injustamente. Então a gente, nesse momento, a gente começa a pensar muito sobre o micro das empresas e quem que deveria se beneficiar mais. Esse ano foi importante ter um macro claro aí de que a inflação estava errada lá globalmente falando e aqui no Brasil. Por consequência, provavelmente no próximo ano a questão micro ganha relevância de novo. E é importante falar isso da nossa tese, do nosso processo de investimentos. Né? A gente pensa tanto no macro quanto no micro. Tem anos que são mais macro, tem anos que são mais micro. Talvez esse ano a gente entre num ano mais micro. E saber o que comprar depois que tudo caiu, tanto no Brasil quanto lá fora. Tá bom. Vamos para o long bias, aí depois a gente fecha com FIA, né? O long bias também teve um ano aí muito bom, eu diria, né? Acho que foi outro destaque aí no segmento, né? Ele fechou o mês com um retorno de 5,51 versus uma bolsa que fechou em 2,85, com CDI de 0,76. E no ano e 12 meses ele fechou com um retorno aí de 2,49 versus uma bolsa de menos 11,93 e um CDI de 4,40, né? Acho que duas coisas aí onde a gente foi bastante feliz aí ao longo do ano passado. Um foi na própria parte do valor relativo, né, dos long and short, que a gente já comentou, que é a carteira do Equity Hedge, que boa parte está dentro do long bias. Mas, além disso, também a forma como a gente operou o direcional, né, que a gente foi reduzindo ali ao longo do segundo trimestre do ano passado. A gente manteve uma exposição net comprada baixa, né, a gente chegou a fazer um low ali abaixo de 30%, chegou a ficar 25%, 20% alto, e depois a gente veio repondo aos poucos, né, e acabou que a gente conseguiu defender bem ali no segundo semestre e acabou não sofrendo ali, principalmente quando você compara com o Ibovespa, né. Olhando para a carteira de agora, né, assim, como é que está a tua cabeça, como é que está a exposição comprada do fundo? Então, hoje a gente está por volta de 50% comprado. A nossa cabeça é ir ficando mais otimista a partir conforme o mercado vai dando oportunidade. Não está fácil operar essa virada, tem algumas coisas que tem risco, um pouco essa parte internacional que eu falei, né? Um pouco a questão política, mas a gente, um pouco o que a gente vem falando, é mais assimetria positiva do que negativa. Muita coisa no preço, já está barato, o Brasil não é tão ruim assim. O que dificulta um pouco, ainda tem bastante resgate na indústria. O estrangeiro compra no Brasil, mas está comprando devagar. Então, assim, a simetria é boa, o investidor de longo prazo deveria comprar e a gente é um investidor de longo prazo, a gente tem pensado cada vez mais sobre ficar mais comprado. A gente tem a questão da travessia e o desafio, né? O desafio é um pouco a travessia, mas olhando aí para frente... é comprado, é ficar mais comprado, né, do que foi o ano passado. Mais comprado. Com um risco, e aí é um risco a ser monitorado se você tiver um político muito, muito ruim, que é possível.
não está fora do universo de probabilidades. Agora, a gente, obviamente, aqui trabalha com probabilidades obviamente, se a probabilidade que hoje é baixa da gente ter uma ruptura política, um populismo muito mais acentuado do que a gente já vive hoje, quer seja ele com Bolsonaro, quer seja ele com Lula, quer seja ele com qualquer outro, aí a gente tem um risco que não está no preço. Mas o populismo dos últimos 15 anos parece estar no preço. E só para fechar, o long bias, como que compõe essa parcela comprada do fundo? Hoje é mais ou menos 30% no book de ações comprado, que é igual ao do FIA, 20% 15% em índice, mais 5% numa carteira internacional. Tá bom. Bom, fechando aqui, vamos falar do FIA, né? O mês passado foi um mês até difícil para bater o Ibovespa, né? Assim como novembro, a alta foi muito concentrada, né, em poucos papéis, em mega caps. E o fundo fechou bem, né? Fechou o mês aí com 4,95 versus um Ibovespa de 2,85. E a janela do ano fechou uma janela ruim, né? Embora a gente tenha recuperado bem até aí no último trimestre, né? Ele fechou o ano aí e 12 meses em 19,68 versus um Ibovespa de 11,93. O que você pode resumir do fundo? Teve alguma mudança e quais são os principais cases aí da carteira? Acho que a temática macro do FIA ela seguiu a mesma temática da casa como um todo, né? A gente entra o ano com um portfólio mais defensivo. A gente apanhou em duas histórias específicas que machucaram a gente no primeiro semestre e no começo do segundo trimestre. Então, a explicação aí do resultado abaixo da bolsa, ela vem muito mais num específico de duas histórias. Então, a principal é a Lojas Americanas, a gente comentou bastante em todos os outros podcasts. Se você olhar o investimento em Lojas Americanas, ele é ruim muito mais na questão setorial do que na questão micro, né? Se você olhar na questão micro, Lojas Americanas performou melhor do que a Via Varejo e performou melhor do que a Magazine Luiza ao longo do ano passado, bem melhor. O que machucou foi que o setor de e-commerce sofreu muito, e aí tem essa questão de Brasil, concorrência, vinha de múltiplos relativamente altos, e aí isso explica muito o resultado do fundo. A partir do segundo semestre, a gente começa, o cenário começa a convergir mais do que a gente esperava, né? Então, a nossa carteira aí um pouco mais defensiva outperformou o mercado, e aí a gente volta a essa recuperação. E dentro do mês passado, que foi um mês bom, a gente bateu o índice, e o fundo volta a performar, o setor de petróleo foi muito importante, assim como no Equity Hedge, toda essa temática que eu já expliquei. O maior destaque aí é a Petrobras, então é onde a gente tem uma posição maior, mas também a gente tem posição em algumas empresas de menor capitalização que estão, enfim, que se beneficiam muito aí do petróleo mais alto, são os vendedoras de petróleo cru, exportadoras, não tem, muito direto petróleo e dólar para elas. Então, isso foi um grande destaque. Outro destaque mês passado é o setor de alimentos, né? A gente tem uma posição há um bom tempo de Brasil Foods. Brasil Foods é uma empresa com ativos excelentes, essa é a nossa tese principal. No momento em que os grãos já subiram, ela repassou preço, EBITDA subindo, o trimestre deve vir melhor, mas, enfim, tem um investimento bem grande, ela performou um pouquinho, e bem longo, né? Então, ela performou um pouquinho melhor ao longo do último mês. A companhia tem um acionista de referência hoje bem grande, que é a Marfrig, e aí a companhia também está propondo um aumento de capital para resolver a sua autoalavancagem, né? Parte da companhia está performando pior do que seus concorrentes, é uma alavancagem um pouco mais alta, o que dificulta os investimentos
que ela tem que fazer para se manter altamente competitiva. Então, hoje tem uma proposta do Conselho de Administração para que tenha um aumento de capital na companhia. Então, esse também é um case que deu certo mês passado. A gente continua posicionado e estudando aí o que a gente vai fazer. Legal. E as 3 maiores posições do fundo são BRF, Americanas e Banco do Brasil, né? E setorialmente aí acho que teve uma grande alteração, embora... Não, a gente reduziu um pouco do petróleo mês passado. Reduziu, né? Petrobras acho que a gente reduziu aí quase pela metade, até mais um pouco, né? E que eu ia até falar, parte desse recurso aí a gente começou a comprar algumas ações aí, algumas companhias que a gente acha que, por causa desse movimento aí de venda forçada, né? Que é principalmente fundos tendo que vender para pagar resgate, ou pessoa física que não aguenta mais segurar a posição, a gente acha que, enfim, exagerou e a gente está começando a comprar aos poucos aí algumas coisas, né? A gente fez algo semelhante no pós-pandemia, né? Então, sempre que tem grandes crises, uma série de companhias começam a dar oportunidade, né? Então, quando uma série de companhias começam a dar oportunidade, o que a gente tende a fazer aqui é diversificar o portfólio, aumentar o número de empresas, então comprar várias empresas, até às vezes de uma capitalização mais baixa, mas que a gente vê um valuation bastante descontado, com um prospecto de crescimento bom, num mercado legal, e que o mercado acaba, nesses momentos de estresse, vendendo a preços bastante descontados. Aí o que a gente faz para não correr o risco de uma questão específica de uma empresa, a gente tende a diversificar. Basicamente, não são todas as empresas que de baixa capitalização que estão baratas, são algumas. A gente está estudando no caso a caso, e as que a gente está ficando mais confortável, a gente tem comprado posições aí para o fundo de ações diversificado, não muito grandes, posições que do tamanho que a gente está comprando bem líquidas. Então, assim, é algo que a gente já tem feito. E aí, como a gente sempre faz, a gente vai rotacionando de empresas aí que ajudaram a pagar a conta nesse momento mais complicado. Legal. Bom, vamos encerrando aqui então o Motocast. Cássio, obrigado aí pela participação. Lembrando que o Motocast vai estar disponível aí nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Desejar a todos aí um ótimo 2022 e bons investimentos. Ótimo 2022 para todo mundo, bons investimentos, e se cadastrem aí nos canais da Multi.